Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar agora sobre as variáveis bidimensionais, né? A gente já falou sobre as variáveis é, categóricas, né, qualitativas, a gente falou sobre as variáveis quantitativas e agora a gente vai relacionar mais de uma variável, a gente vai fazer a descrição de mais de uma variável, tá? Então inicialmente a gente vai começar com variáveis bidimensionais categóricas, tá? Só que nesse caso a gente vai precisar das duas variáveis categóricas que estão lá no nosso banco de dados, né? Que é o sexo e o carrapato, ou seja, se é macho, se é fêmea e se tem carrapato ou não tem, tá? Então a gente vai executar essas funções que a gente está observando aqui, só que a gente vai executar lá no R, tá? Então aqui eu já tenho todas essas variáveis, né? Só a gente copiar lá do PowerPoint e jogar aqui, tá bom? Eu vou limpar aqui um pouquinho só para ficar mais fácil. Então eu vou jogar aqui, ó, novamente, né? Vou dar um Ctrl R, seleciono, Ctrl R, tenho as duas variáveis aqui. Se eu quero observar se elas estão aqui mesmo, o sexo e o carrap de carrapatos, tá? Então, se eu quero correlacionar essas duas variáveis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma tabela onde eu vou colocar essas duas variáveis juntas, tá? Então, dou um Ctrl R aqui, ele mostra para mim, ó, em relação ao sexo, se é fêmea ou se é macho, né? E se não tem carrapato e se tem carrapato, tá? Então é interessante porque ele mostra aqui pra gente essa quantidade diretamente. Lembrando, né, se eu quero saber a, a proporção, né, dessas classes, né, ou seja, eu quero saber quantos das fêmeas não tem carrapato e quantos das fêmeas tem carrapato. Quantos dos machos tem carrapato e quantos dos machos não tem carrapato. Eu vou usar o prop table, tá? E aí eu vou ter essa informação aqui. Na verdade aqui ele está mostrando no geral, né? Ele está mostrando 0,31, a proporção, né, de 0,31 são fêmeas e não tem carrapato. 0,20, 21 mais ou menos, são fêmeas e tem carrapatos. Do macho, né? 0,37 não tem carrapato e 0,10 tem carrapato, tá? E aí a gente poderia, então, e é interessante porque a gente observa que a mesma função que a gente estava usando para uma variável, né, a gente está usando para duas variáveis também. É o table, é o próprio ponto table, é exatamente igual. E a gente vai usar também o bar plot aqui, ó, para fazer então essa tabela para a gente, esse gráfico, desculpa. Então a gente tem aqui ele tem uma forma de mostrar o gráfico, mas eu não acho tão interessante, né? Porque ele empilha, né, uma categoria em cima da outra. Eu acho mais interessante quando ele coloca do lado. Então a gente tem que colocar aqui, ó, beside igual a true. Aí ele coloca um do lado do outro, tá? Bom, a gente não sabe o que são essas legendas, então a gente coloca aqui, ó, legend igual a true também, para ele colocar, né, se é fêmea ou se é macho. O que a gente observa aqui, né? Então a gente tem a informação, né, dos que não tem carrapato e dos que tem carrapato, tá? Então a gente observa que dos que não tem carrapato, a maior parte, a maior proporção é de machos. E quando a gente pega os que têm carrapatos, a maior parte é de fêmeas, né? Novamente, né, é claro que esse padrão que a gente encontrou aqui, a gente não testou ele. A gente não sabe se realmente tem uma diferença, né, nessa questão de ser mais infestado por carrapato, por ser fêmea ou por ser macho, tá? Mas o que a gente consegue observar é que parece que tem uma tendência de fato de que fêmeas têm mais carrapatos do que macho, né? O que poderia explicar, por exemplo, pelo fato das fêmeas muitas vezes, né, estarem no ninho, né, para chocar os ovos, por exemplo, e nesse caso elas ficarem mais suscetíveis, né, a serem infestadas por carrapatos, tá? Mas novamente, né, para a gente verificar se esse padrão
realmente ter uma baixa probabilidade de acontecer ao acaso, a gente teria que fazer uma análise estatística para verificar então se é ao acaso ou não. Qual que é a probabilidade disso ser ao acaso ou não. Tá bom? Bom, e a mesma forma, né, a gente poderia fazer com as variáveis quantitativas, tá? Só que nesse caso aqui, eu fechei aqui o gráfico, né, o gráfico anterior. Eu tenho comprimento e tenho peso, né? Eu vou jogar aqui as minhas variáveis, né? Selecionei tudo, coloquei o Ctrl R. E agora, nesse caso aqui, como são duas variáveis quantitativas, eu vou usar essa função plot para ele fazer um gráfico de dispersão. Tá? Então, comp e peso. Tá? Teoricamente, né, a gente esperaria que houvesse uma relação entre comprimento e peso, né? Ou seja, quanto mais longo, né, for o indivíduo, a gente imagina que ele possa ser mais pesado. Mas quando a gente olha aqui o padrão, a gente observa que realmente não existe, parece que não existe uma relação, né? Porque esses dados estão distribuídos meio que aleatoriamente aqui, tá? Mostrando que a princípio comprimento e peso parecem não estarem correlacionados. Mas novamente, né, a gente não fez um teste, a gente precisaria fazer um teste para verificar se realmente tem significância ou não, tá? Mas a princípio parece que não, tá? Bom, então a gente relacionou, né, duas variáveis qualitativas e duas variáveis quantitativas entre si, mas a gente pode também correlacionar variáveis qualitativas com variáveis quantitativas, tá? Então, por exemplo, a gente pode querer saber, será que fêmea e macho tem diferença em relação ao peso ou em relação ao comprimento, por exemplo, tá? Para verificar isso, a gente poderia usar o boxplot, tá? E aí, para o boxplot, a gente vai verificar então se o peso ele varia em função, e aí nesse caso a gente vai colocar esse sinalzinho aqui, que é o sinalzinho de tio, que a gente lê o peso em função do sexo, né? Então se ele é macho, se é fêmea, se tem diferença ou não, tá? Então a gente vai dar um Ctrl R e aqui ele mostra pra gente então o gráfico, né? Então aqui, ó, fêmea e macho, e aqui os valores, né? O boxplot para fêmeas em relação ao peso e o boxplot para machos, né? Mostrando aqui que para machos você tem uma variabilidade muito maior, você tem vários outliers ali com pesos mais altos, né? E aqui você tem também vocês percebem que o gráfico aqui ele ficou meio estranho, né, justamente porque a distribuição, né, dos pesos, né, para macho, eles são bem assimétricos, né, por isso que ele está aparecendo dessa maneira. Mas de forma geral, né, se a gente observar aqui, a gente observa que em termos há uma grande sobreposição, né, entre o peso de machos e o peso de fêmeas. Então possivelmente não existe diferença entre essas classes, né, relacionadas com o gênero, né, dos indivíduos, né? Parece que não tem uma diferença entre o peso de machos e o peso de fêmeas. Mas novamente, né, a gente precisaria também aplicar um teste estatístico para verificar, né, a significância de uma possível diferença ou não. Ou seja, verificar se tem uma diferença, qual que é a probabilidade dessa diferença que apareceu ser ao acaso, né? Simplesmente de uma maneira aleatória ele ter aparecido, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, né, para nossa apresentação dos dados bidimensionais. Então, bom, essa é aquela primeira parte, né, que a gente fez com os dados qualitativos, né? Então o bar plot, essa função beside, né, para a gente ter uma barra do lado da outra. Se eu quero mudar as cores também,
Lembrando, pessoal, que eu vou disponibilizar essas apresentações para vocês, e muitas vezes, né, eu coloco aqui na parte de baixo o script que eu utilizei para fazer os gráficos que estão em cima, tá bom? Então, de vez em quando, dá uma olhadinha para ver se às vezes vocês querem utilizar esse mesmo script, é só alterar, né, para dados, né, que vocês queiram trabalhar. Então vocês podem dar uma olhadinha e só copiar e jogar lá no R, tá bom? Bom, isso que a gente já tinha visto, a mesma questão, né, do gráfico de dispersão, do peso em relação ao comprimento, parece que não tem, né, uma relação. Nesse caso, ao invés do peso, eu fiz com o comprimento, né, mostrando aqui, nesse caso aqui, o comprimento, né, parece que no caso das fêmeas, você tem uma variabilidade muito maior do comprimento das fêmeas do que em relação aos machos, tá? Mas também tem uma sobreposição muito grande, né, entre os comprimentos de machos e fêmeas, e aí a gente teria que verificar se essa diferença que a gente está observando aqui da mediana, tá vendo que a mediana dos machos é mais alta do que das fêmeas, né? Então a gente tem que verificar se essa diferença que a gente está observando é de fato ao acaso, né? Tem uma grande chance de ser ao acaso ou não, né? Talvez o comprimento dos machos seja de fato seja maior, né, do que das fêmeas. E aqui também, né, se a gente quer mudar a representação. Bom, pessoal, era isso, né, que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né, para trabalhar com os dados. Por último, aqui eu queria deixar mais um exercício, né, para vocês praticarem bastante, né, o uso da ferramenta do R. Então, a ideia desse exercício, né, então imagina o seguinte, a gente tem estudo de 30 fragmentos florestais e a gente tem algumas variáveis de paisagem e variáveis biológicas, né, que nesse caso é riqueza de espécies de aves frugívoras e insetívoras. Tá? Então, essas variáveis, né, da paisagem são variáveis de tamanho de fragmento, pequeno, médio e grande, são variáveis categóricas. A gente tem variáveis relacionadas à qualidade alta e baixa, também categórica. E a gente tem algumas variáveis quantitativas, né? Então, tamanho de fragmentos em hectares e grau de isolamento desses fragmentos, se eles estão mais ou menos isolados, tá? Então, seriam as variáveis independentes, né? Seriam os fatores que poderiam influenciar na riqueza de espécies frugívoras ou insetívoras. E aqui a gente tem as variáveis biológicas, né? Ou seja, riqueza de espécies frugívoras e riqueza de espécies insetívoras. Então, o que consiste nesse exercício? É vocês selecionarem duas variáveis, né? Ou seja, uma variável ambiental e outra biológica, e explorar, né, essas duas variáveis fazendo uma descrição, assim como foi feito durante a aula, né, que a gente fez com o comprimento, que a gente fez com aquelas variáveis, né, se tem carrapato, não tem carrapato, se é macho, se é fêmea. Fazer a mesma coisa, dependendo, é claro, das variáveis que vocês selecionarem. Tá? Então, de todas essas variáveis aqui, seleciona duas, uma variável ambiental e outra biológica. Então, e aí façam essas análises descritivas. Seria como se você estivesse indo para o campo, vamos supor, né? Eu fui lá para o campo e peguei a qualidade dos fragmentos, né? E, além disso, levantei a riqueza de espécies frugívoras. E agora eu quero fazer uma análise preliminar, descritiva, para eu entender melhor, né, a relação entre essas variáveis, o quanto que essas variáveis estão variando, qual que é a média, por exemplo, da riqueza de espécies que eu encontrei, qual que é a dispersão, né, desses valores e assim por diante, assim como a gente fez durante toda essa aula, tá bom? E é interessante assim, né, para cada uma dessas medidas que vocês fizerem, vocês fazerem uma descrição sucinta dos resultados obtidos, tá? Então, por exemplo, você fez uma correlação entre duas variáveis. Essa correlação que você observou no gráfico, parece que tem uma correlação ou parece que não tem nada a ver?
Será que quando uma aumenta, a outra aumenta também? Ou não? Ou seja, vocês interpretarem os resultados que vocês obtiveram. Não simplesmente fazer uma descrição, fazer o gráfico e ficar por isso mesmo. É vocês olharem e pensarem, bom, o que eu consigo concluir? É claro que, como eu já mencionei, a gente precisaria fazer uma análise estatística, né, para realmente averiguar se tem relação ou não. Mas nesse momento, visualmente, né, como é que você interpreta esse gráfico que vocês fizeram? Tá bom? Bom, pessoal, mas é isso então. Aqui a gente termina, né, essa aula então em relação à descrição dos dados, esse entendimento, né, das informações que a gente coleta no campo. E a gente tem todas as aulas, né, do R também, que a gente os exercícios, né, que a gente tem para fazer também, e algumas leituras, né, para serem feitas para o próximo módulo, tá bom? Mas a gente vai se falando e aí qualquer dúvida a gente vai trocando também ao longo desses períodos, tá joia? Abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.